O impositivo do progresso, porém, é inarredável, apresentando-se como necessidade de libertação das amarras vigorosas que o retém na retaguarda ante ao ante o deutropismo que o fascina e termina para arrebatá-lo. Colocado pela força do determinismo, na conjuntura do livre-arbítrio, nem sempre lógico, somente ao impacto do sofrimento desperta para compreender quão indispensável lhe é a aquisição da paz, a conquista do bem-estar. Nesse comenos, dá-se conta dos males praticados, dos prejuízos causados a outros, nascendo-lhe o anelo de recuperar-se, auxiliando aqueles que foram prejudicados pela sua inércia e pelo primitivismo em relação aos deveres que fazem parte dos soberbos códigos de ética da vida. Só um minutinho, eu vou comentar aqui. Ele já. Desculpa. Ele já começa aqui dizendo que. Está ligado? Tá, desculpa. Que o progresso é inarredável, né? Quer dizer, a gente não tem como fugir, por mais que algumas pessoas acham que podem levar a sua vida da maneira que quer, existe uma diretriz maior que vai ser imposta, mesmo que a gente se negue a reconhecê-la, a aceitá-la. Né? Quando ele fala aqui nessa conjuntura do livre-arbítrio, nem sempre lógica, né? Isso é muito interessante. Eu cheguei a comentar, né, sobre a visão do espírito Caibar Schutel, né, sobre o livre-arbítrio, né, que não é simplesmente uma coisa de vontade, que é todo quase um conglomerado de situações, informações que acabam determinando o que a gente faz, o que a gente deixa de fazer, né? Que envolve a nossa vontade, as possibilidades de tal coisa acontecer, a vontade divina, que é o determinismo, né? E tudo isso se integra de uma forma que, como ele diz aqui, que a aquisição da paz, a conquista do bem-estar, somente ao impacto, voltando um pouquinho, somente ao impacto do sofrimento desperta para compreender quão indispensável é a aquisição da paz, a conquista do bem, né? Como a gente tem dificuldade, né, de reconhecer o caminho mais fácil, né? Aquela história do ou vai pela dor ou vai pelo amor, como a nossa compreensão ainda é tão limitada que a gente tem que sentir, quase que obrigatoriamente sentir dor para poder compreender o que a gente pode alcançar, né? Aquela história que se fala muito, né, de relacionamentos amorosos, né? Ah, só compreendi o que eu tinha quando eu perdi. E é mais ou menos a mesma coisa que acontece em termos de evolução espiritual, né? A gente tem ainda uma dificuldade muito grande de compreender o caminho amoroso, né? O caminho do bem-estar, que é tão simples, mas a gente se perde em meio ao emaranhado de situações viciosas que nos envolvem, principalmente quando a gente está aqui encarnado, né? É interessante mesmo isso, Silvio, porque é aquilo, né? Se a pessoa ela tá bem, então como ela acaba se acomodando. No momento em que vem aquela agulha, assim, aquela alfinetada da dor, do sofrimento, aí mexe lá na alma, né? Então a pessoa fala assim, não, peraí, eu não quero sentir isso. Então a busca dela por estar tentando entender a causa daquela dor, o que está acontecendo, é o próprio despertar, é o próprio caminho que a lei vai levando para a pessoa para o aprendizado, né?
Então, às vezes, vai vindo ali a dor, tá? Ela vai sustentando, não, não, não quero, não quero. E ela vai ter, até o momento que ela fala assim, não, espera aí, o que que tá, eu já estou cansado disso, né? O que está acontecendo? E a dor também leva a uma melhor processo de empatia, né? Então, quando a pessoa ela faz o mal, ela não tem noção ali de todas as consequências. No momento que ela recebe algo naquele mesmo teor e não sente, então com o tempo ela começa a perceber e fala assim, poxa vida, isso é uma sensação tão ruim, eu também não quero infringir isso a outros. Então com o tempo vai amadurecendo, né, nesse caminho, nesse caminho evolutivo e percebendo que a, essas leis mais básicas, né, essas leis das relações entre os seres humanos e dessas leis espirituais. Então é a dor que chama a atenção, né, que dá aquela cutucada. Depois, à medida que vai aprendendo, aí o espírito ele se torna maduro, aí vai por conta própria, né? Assim, ele já percebe e fala assim, não, entendi, vamos agora pelo amor. E aí vai pelo amor. Só uma coisa que você me fez pensar agora, Ismael. Na sociedade onde existe, eu vejo, né, cada vez mais assim, tá tudo bem, isso é frescura, tá tudo bem, vamos lá, seja positivo, que pessimismo. Eu acho que esse tipo de prática nos afasta de realmente a gente reconhecer essa dor, sabe? Para que até socialmente a gente seja mais aceito. Com certeza. Né? A tendência das pessoas é justamente essa, né? Só que eu vejo essa coisa assim, diferente da maioria da população em geral, né? Que acha que você está sendo pessimista. Eu vejo como um processo de, como diz, vai dizer mais baixo, despertar da consciência. Você passa a reconhecer que existem coisas erradas, que tem coisas que vão dar erradas, porque você, não é porque você é pessimista, não, é porque você não está cumprindo o seu papel. E aquilo vai gradativamente caminhando para um final que não vai ser agradável. Então, muitas vezes a gente ressalta, digamos assim, a parte ruim do processo, não é porque nós estamos vendo o lado positivo, não. É porque nós somos conscientes. Porque isso é uma lei, pode dizer, quase matemática. Se você fizer o correto, vai dar tudo certo. Se você não fizer o correto, a tendência, a lógica, é que a coisa fique mais complicada. Então, conforme você vai adquirindo mais consciência do processo, você vai sabendo que coisas dão errado porque tiveram uma causa e aquilo foi simplesmente a consequência do processo errado. Olá, bom dia. Estão me Bom escutando? dia. Bom Bom dia. dia, Gláucia. Desculpa ter Bom dia, chegado Cláudia. Bom dia. correndo, desesperada. Eu já tinha me programado de participar, mas tem umas coisas que... Mas, Silvio, isso que você falou para mim foi muito interessante, muito, muito. Isso na minha vida aconteceu, muito interessante. Só que eu penso assim também que as pessoas, enquanto está tudo bem, entendeu? Não se preocupa com outras coisas. É só no momento que eu acho que a dor, no meu caso foi, que você acorda, que você desperta, como diz você aí. Porque enquanto tá bem, você tá passando pela vida só. Aí quando vem a dor que te pega para você ou amadurecer, ou se desesperar, ou fazer alguma coisa, é nesse aí que vai te avaliar, sabe? Que vai te colocar na encruzilhada. Ou você vai para um lado, para você amadurecer, tentar entender, tentar estudar, tentar fazer, ou você se desespera, continua, como se diz, sapateando no mesmo lugar. Então, isso que você disse aí, Silvio, para mim é interessantíssimo. Achei, assim, muito legal, muito legal. E desculpa de novo pelo atraso. Nada, que isso. E tem um outro aspecto, assim,
como você falou, quando a gente está na nossa zona de conforto, a gente tem uma dificuldade enorme de sair. E o nosso conforto, enquanto encarnado, ele é muito, assim, quase que ligado ao nosso egoísmo. Porque se a gente está bem, você tem uma dificuldade enorme de se envolver na dificuldade dos outros, em alguma tarefa que vai tirar esse teu bem-estar ou que você pense que pode alterar esse teu estado de beleza de vida, né, de tranquilidade que você vive. Então, a zona de conforto para a gente, enquanto encarnado, ela, se a gente não toma cuidado, ela se associa muito ao próprio egoísmo dos nossos sentimentos, nos mantendo fechados para que o nosso mundinho permaneça perfeito. E com isso a gente deixa até de se envolver em dificuldades de terceiros, para que aquilo não atinja o nosso mundo. E ainda sobre esse assunto da questão do sofrimento que a gente estava falando, tem um livro que eu li há muito tempo, mas é um livro muito interessante, sabe? Que ele chama assim, Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória. Que, se eu não me engano, é do espírito Caibar Schutel. Aí esse livro, ele conta 17 reencarnações de um mesmo espírito. É interessante, porque aí você vai vendo cada reencarnação, as experiências deles. E o que acontece? O livro começa com uma reencarnação que ele chama de uma reencarnação chave, aonde ele foi um general que ele fez muito mal, assim. Foi um general que realmente, do ponto de vista da balança kármica dele, aquela reencarnação foi terrível, sabe? Então ele começou a partir daquela reencarnação. Deve ter ainda nas reencarnações anteriores ali outras coisas, mas aquela. E a partir dali vai mostrando a recuperação dele, sabe? A recuperação, no começo por sofrimento, tudo meio imposto, sabe? E. E aí a gente vai vendo como que o sofrimento vai levando o espírito cada vez mais ao amadurecimento, né? Então foi sofrendo, depois ele começa a entender, né? Aí a partir de um período ele já começa a estar ligado às questões espirituais, à igreja, ainda de uma maneira meio torcida, mas aí vai até que termina em uma reencarnação chave dele também, que ele deu um salto evolutivo imenso, que foi na Segunda Guerra, que ele foi um médico. Que aí, pelo contrário, que naquela de general, ele fez chacina, fez. Na de médico, ele foi a vida toda assim, em uma devoção, em uma entrega imensa, sabe? Então ele vai mostrando esse processo, como que o sofrimento acaba levando a pessoa à evolução, sabe? Ele vai. E tem uma trajetória muito interessante, porque no começo ele vinha. Teve algumas como rico e ele caiu, tá? E aí ele veio como pobre no começo meio imposto, ele não queria. E aí teve uma assim que ele já começou a amadurecer um pouco, em que os mentores junto com ele falaram assim, olha, eu ainda não tenho capacidade de vir como rico, né? Eu ainda tenho que vir como pobre, porque ele percebia que a vida de rico ele acabava entrando no, ele se acomodava e se desviava, né? Então ele pediu ainda para vir algumas como pobre, para naquela luta diária ele não se perder, para depois ele novamente voltar como rico e já ter. Então é um livro no começo meio pesado, porque no começo é muito, né, quando ele está ainda muito perdido, o livro fica mais interessante meio que do meio para o final, quando ele vai se recuperando. Pegando esse gancho do Ismael, e o que Glaucia falou, né, da zona de conforto, né, do exemplo que ela deu. Quer dizer, aí eu pergunto, isso é zona de conforto ou ele já atingiu uma consciência interna que para ele isso é a naturalidade do ser dele? Ele não tem esforço nenhum em completar todas essas tarefas, em se doar para todas essas tarefas. Então ele não se sente em qualquer zona de conforto para ele. Aquilo simplesmente é a nível consciencial, é o natural dele. O natural dele é servir ao próximo, é estar pronto para se entregar ao que precisar, que gere bem-estar geral. Ele não tem mais uma preocupação íntima com o eu. Ele tem preocupação
com a sociedade ao seu redor, com quem está ao seu redor. Então, essa é a diferença, em você estar na sua zona de conforto, que só tem respeito a você mesmo, e você já ter atingido uma consciência em que passa a ser natural as suas ações, os seus pensamentos, as suas palavras em geração à comunidade que você está inserido. E outra coisa que me vem também à mente é que ele não está só, né? Ele não está só, espiritualmente falando, ele deve ter uma legião aí de apoiadores, né? Ontem eu senti muito isso. Como eu trabalho também com artesanato e arrumando as coisas, mas sentindo muita presença de um apoio espiritual. Porque são coisas que tão miudinhas que levam tempo e eu fico um pouco ansiosa nesse processo de organização. Mas aí eu senti que tinha essa força espiritual e me guiando, me trazendo, calma, não precisa também fazer tudo agora. Isso aí você pode guardar e ver esse detalhe mais para frente. E aí eu acabei de fazer a organização desses materiais ontem e muito feliz. É uma coisa simples, né, que eu estou falando, um exemplo simples. Mas me lembra esse moço aí, né? Ele, com certeza, ele está muito bem acompanhado. E aí vem todo esse vigor, essa energia que ele tem, porque não está pesado para ele. Não está. Agora, a gente está falando dessa encarnação, de estarmos aqui na Terra, existe o tempo, né? E realmente isso deve tomar bastante tempo, né? Dessas 24 horas que ele tem para viver. Posso continuar, então? Atrasando-se ou avançando pelas sendas libertadoras, desenvolve os tesouros adormecidos na mente e no sentimento, que aprende a colocar a serviço do progresso, avançando consciente das próprias responsabilidades. Infelizmente, esse despertar da consciência tem se feito muito lentamente, dando lugar aos desmandos que se repetem a todo momento, as lutas sangrentas terríveis. Predominam, desse modo, as condutas arbitrárias e perversas na sociedade odierna, em contraste chocante com as aquisições tecnológicas e científicas logradas na sucessão dos tempos. Observam-se, a miúde, os pródromos dos sentimentos bons, quando alguém é vítima de uma circunstância aziaga, movimentando grupos de socorro, ao tempo que outras criaturas se transformam em seres bomba, assassinando fanático covardemente outros que nada têm a ver com as tragédias que pretendem remediar por meio dos funestos e inadequado do que aquelas que pretendem combater. Movimentos de proteção aos animais sensibilizam muitos segmentos da sociedade. No entanto, incontáveis pessoas permanecem indiferentes a milhões de crianças, anciãos e enfermos que morrem de fome a cada ano. Não por falta de alimento que o planeta fornece, mas por ausência total de compaixão e de solidariedade. Esse último parágrafo, né, tem um pouco a ver com tudo que a gente discutiu, né? Da nossa, quando a gente está na zona de conforto, a gente direciona as coisas que nos fazem sentir bem, né? A gente não se abre para toda forma de amar, toda forma de servir. A gente seleciona. Então, aqui o exemplo que ele deu é fantástico. Você vê, realmente, você vê isso no dia a dia, todo mundo já encontrou alguém assim, que é capaz de dar a vida por um animal, mas tem uma diferença incrível a um ser humano jogado na calçada, uma criança pedinte. Ele não demonstra a menor ligação, compaixão, nada, mas tem uma compaixão assim extraordinária com um animal. Então são níveis
que ainda vão se desenvolvendo dentro da gente, vão se adequando, né? E quando a gente passa a entender que tudo é uma coisa só, tudo caminha num sentido evolutivo, a gente vai compreendendo esse tipo de amor seletivo e vai se expandindo. Então a gente começa a sentir a mesma compaixão pelo cão, pelo gato, pelo mendigo na rua, pela pessoa que até é superior a você, ou financeiramente, ou administrativamente, autarquicamente, mas que você vê nele uma infelicidade de sentimentos. Então, isso tudo está envolvido com a nossa zona de conforto, com a nossa consciência do que é servir e do que é amar. Alguém está com comentário? Porque senão eu vou encerrando aqui a leitura para a gente preparar